Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse o nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 1150526622. Quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Representando o Ministério Público Democrático, que nos permite esta parceria, Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil. Bom tê-lo aqui, Dr. Plínio. Muito bom estar de volta aqui, Zancopé e demais participantes, um prazer revê-los. Aproveitando, Dr. Plínio, nós teremos o 5º Congresso Nacional do MPD. São 25 anos do MPD? Exatamente, 25 anos de fundação de uma entidade que se estabelece com o propósito de lançar um olhar progressista, um olhar crítico sobre a sociedade, do ponto de vista do Ministério Público, né? Tendo em vista que a sociedade, especialmente os mais vulneráveis, são a razão de ser da instituição. Este congresso, dias 24, 25 e 26 de agosto, é melhor que se acesse o site para ter informações e possibilidade de inscrição, mpd.org.br, para este 5º Congresso Nacional, 25 anos de construções democráticas do MPD, e é muito boa essa parceria. Eu aproveito e faço o convite a todos, não só os presentes, como todos que estão nos acompanhando, para que se inscrevam, para que acompanhem, para que participem, que apresentem sugestões, que apresentem, enfim, teses e que nos ajudem nesse trabalho que é de arejamento, né, de toda a comunidade jurídica na direção de uma atuação eficaz e engajada com os interesses da sociedade. Prazer tê-lo aqui, doutor Vladimir de Freitas. É uma renovada satisfação, Zancopé e colegas de mesa, estar novamente nessa bancada de ilustres e poder prestar um pouco de serviço na área de direito para a nossa população, que no mais das vezes sempre carece de um respaldo e de algumas informações sobre temas genéricos e específicos. Posso ser bastante indiscreto? O senhor foi Por favor. sempre um juiz, né, na área do trabalho, sempre em evidência, e de repente parou, de repente se aposentou. A minha indiscrição é essa. Aproveitei outro dia o doutor Calandra aqui, fiz a mesma pergunta o dia seguinte. Mas o Calandra, se não me engano, ainda está em atividade. Não, se aposentou Então há um ano. Então foi há pouco tempo. É que eu perdi o contato com ele. Então. Sim. Mas essa passagem da magistratura para a inatividade, ela é bastante relativa, né? Porque essa inatividade não ocorre na realidade. Sim. Porque às vezes você acaba assumindo tarefas, é claro que não com a caneta na mão, mas também não só com a caneta no bolso. Mas você assume tarefas assim, por exemplo, as tarefas de prestar serviço assim, no ambiente jornalístico. Isso é uma tarefa extremamente importante, não só para os magistrados ativos, como para nós também que somos inativos. Mas a passagem da atividade para a inatividade não há necessariamente de ser através de força. Basta que você tenha feito alguma coisa que você entende, que você sabe, que você contribuiu com a própria justiça no país. Isso aí eu acho que todos que estão nessa situação contribuíram e chegaram a esse ponto. É gratificante. Por isso que eu perguntei se podia ser indiscreto. Por favor. Advogado doutor Marco Aurélio Martorelli. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é meu, é sempre um prazer renovado, é sempre uma satisfação participar do programa, Zancopé, na sua direção e participar com a mesa sempre qualificada aqui do programa. A sua área, direito administrativo, e um tema, um segmento em muita evidência, que é o compliance.
Exatamente. O compliance que é entendido como uma necessidade que você tem de se adequar às normas, né? Tecnicamente é isso que se fala. Com o advento da lei anticorrupção e com os mecanismos que se tem de busca das irregularidades, dos chamados malfeitos, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Brasil está dentro dessa corrente, né, de buscar higienizar as suas instituições. O compliance ele é muito importante, não só para as empresas privadas, mas que lidam com o serviço público, mas também com as entidades públicas, para que você tenha uma transparência muito maior, uma confiabilidade do serviço, uma economia de recursos e uma confiabilidade da população. O meu questionamento é se há necessidade de uma área específica. Não bastaria cumprir a lei? Então, essa é sempre uma discussão que a gente fala. Quer dizer, a gente... Extensiva ao Dr. Plínio também. Não, é muito bem colocada essa questionamento, porque o que acontece? É obrigação das pessoas cumprir a lei. A lei é posta, ela é discutida na Câmara, no Senado, Congresso Nacional, ou então nas outras entidades parlamentares, e você tem o que se chama de enforcement, né? Você tem uma necessidade de aplicar essa legislação. O que acontece é que essa legislação anticorrupção ela é bastante específica, ela implica em vários, vamos dizer assim, desdobramentos que nem sempre as entidades públicas estão preparadas e também as entidades privadas que lidam com o serviço público, porque a lei brasileira ela é muito específica para a corrupção que ocorre entre o particular e o serviço público, né? Então, existe sim uma necessidade de adequação muito grande, a Lava Jato é o exemplo disso, né, de você modificar as culturas, e eu acho que essa legislação tem um grande benefício que traz para a sociedade, é que ela não é uma legislação de papel. Muitas das pessoas que estão presas no processo da Lava Jato, que é o mais evidente, né, mas nas outras operações também que estão acontecendo, elas estão sendo presas porque no papel elas cumpriram toda a legislação, mas na prática não. E essa legislação nova, ela dá para os órgãos de controle, Ministério Público, Polícia Estadual, Polícia Federal, Receita Federal, instrumentos para agir muito mais a fundo, né, e exigir a efetividade do seu cumprimento. Então, ela é uma boa notícia, eu acredito. Doutor Plínio, o senhor que é procurador de justiça, compliance, eu vou repetir, não bastaria cumprir a lei? Só lembrando, quem falou da Lava Jato foi ele. Não. Estou quieto aqui. Pois é, esse é o grande segredo, né? Cumprir a lei. E o problema, para nós do direito, isso é muito sensível, né? O problema é a interpretação da lei, né? A lei tem muitas facetas, a lei tem muitas verdades e a questão é a interpretação. Você vê no tribunal, de uma Câmara para outra, às vezes a mesma questão é resolvida de modo diferente. Por quê? Porque a interpretação da mesmíssima lei é feita de modo diferente de uma para outra e você não pode dizer, essa aqui está errada, essa aqui é ilegal, essa interpretação, ou essa aqui é ilegal. Não, todas são nem sempre, mas são razoáveis várias interpretações. Então, esse é um problema. Outro problema que eu acho é que nós temos leis demais. Né? É uma tradição, parece que lusitana, do direito legislado. Tem um probleminha, vamos fazer uma lei. Acontece um crime, não sei o quê, lei. O crime, não sei o quê, mexe na lei dos crimes hediondos. Aconteceu isso, inclui lá. E chega uma hora que você tem um emaranhado de leis que fica difícil até seguir, até conhecê-las, né? E fora aqueles remendos que vão sendo feitos, desviando um pouquinho, mas eu me lembro, por exemplo, que há uns anos foi aumentada a pena do crime de estupro no Código Penal. Muito bem, é realmente gravíssimo, tem que ser uma pena alta e tal. Só que ela bateu na pena do homicídio. Ela ficou igual à pena do homicídio simples, né? Com a diferença de que o estupro é hediondo, tem um tratamento penal mais grave e tal. Quer dizer, por mais que você queira atuar severamente em relação a um crime repulsivo como é o estupro, você não pode igualar a pena do homicídio. Né? É preciso essa técnica, essa sensibilidade legislativa que nós estamos distantes ainda. Né? Cumprir a lei é o ideal, mas qual lei? Doutor Vladimir? É complicado esse não tema. Está na pauta, mas eu não posso perder a oportunidade de... Esse tema, Zancopé, Plínio e o Marco Aurélio, é um tema exatamente complicado. Foi muito bem colocado o assunto, tudo. Nós temos uma farta legislação e, na realidade, falta muita coisa que deveria estar na legislação.
Esse que eu acho que é o fundo da questão. Não há necessidade de tantas leis. O senhor Pino lembrou aí esse caso aí do estupro, mas eu me lembro que uma lei, há muito tempo atrás, não me lembro qual era o objeto da lei, mas lá num dos seus artigos, ela falava sobre jogo. Jogo da Caixa Econômica. Sim. Então, essas coisas aí são técnicas que fogem do contexto. É uma legislação que se joga para a sociedade, não só para a sociedade, para quem está na área, operador de direito, juiz, promotor, advogado, também é complexo. Mesmo professor, tudo. Eu sempre costumava dizer para aluno tudo, em doutorado, em mestrado, em graduação, tudo, que ninguém é obrigado a conhecer toda a legislação, que isso aí é impossível. O que o profissional do direito, o bom profissional, tinha que conhecer é, em primeiro lugar, identificar o instituto a que se refere aquela legislação, para depois ir buscar a origem do instituto, ver a natureza jurídica do instituto e, por aí, ver se aquela situação se aplica aí. Esse aí seria o grande segredo. Mas nesse emaranhado que a gente vive, a gente é pego de surpresa nesses segredos. E nessa área que foi referida aí de compliance, eu acho que a questão principal aí, que onde eu acho que é o grande problema, é o buziles da questão, é a parte tributária. A parte tributária é uma coisa assim, que não dá para se ler. Não dá para se ler. Não adianta falar que precisa ser especialista em economia, em contabilidade, não, nada disso. Porque é difícil você ver uma pessoa que conheça essa parte toda. E é por aí que existe a aplicação da lei, na prática, mas o fim visado pela aplicação é outro completamente diferente. Que esses instrumentos estão na legislação que propicia que se afunde esses assuntos, se aprofunde esses assuntos. É complicado, é complicado. 2 executivos da Unimed paulistana foram denunciados à justiça por corrupção em parceria com um homem apontado como chefe da máfia do ISS, Ronilson Bezerra Rodrigues. Para o Ministério Público Estadual, Ronilson recebeu propina para alterar um projeto de lei e beneficiar a cooperativa. Em depoimento, um dos executivos disse que chegou ao subsecretário, né, por indicação do prefeito da época, Gilberto Kassab. Então, não sei até que ponto há a necessidade da identificação, da indicação. Martorelli, doutor Plínio. Esse caso é um caso que ganhou bastante volume de informação na mídia, né, a máfia do INSS, do ISS, desculpa, da Prefeitura Municipal. Me parece que a Prefeitura soube tratar bem esse caso, né? O doutor Porto, que é inclusive oriundo do Ministério Público, e na época ele era o controlador do município, ele tratou com bastante rigor, né? Como se vê, é uma questão ligada ao ISS, ou seja, o Imposto sobre Serviço, ele desdobrou numa relação extremamente mais complexa, porque o caso, assim, as pessoas precisam entender que o crime de corrupção ele é um crime extremamente complexo, né? Não é uma tipificação muito simples. E ele, quando você começa a estudar como que se deu assim, o desvio de finalidade, o desvio de função, o desvio de autoridade das pessoas envolvidas, você começa a ver que isso vai se desdobrando, é uma cadeia, um emaranhado extremamente complexo. E no caso, inclusive, da área da saúde, internacionalmente se tem um trato extremamente mais rigoroso, né? Há tempos atrás, questão de um ano, começou-se uma série de matérias que desdobrou, inclusive em matérias do Fantástico, ganharam a grande imprensa, sobre a questão de prótese, né? No seio da sociedade, se tem que os médicos são pessoas de altíssima ética, altíssima respeitabilidade. Se o médico chega para você e fala, você precisa colocar uma prótese, você precisa colocar um stent, você precisa fazer um tratamento extremamente mais rigoroso, você está fadado a aceitar. Quando você descobre que esses tratamentos eles são feitos visando atender metas de venda de empresas farmacêuticas e de empresas que lidam com prótese, isso é extremamente gravoso, né? Então, para restaurar a credibilidade profissional, esse aprofundamento na questão da corrupção das áreas específicas, por exemplo, a área médica aqui que a gente está vendo, é muito necessário e a sociedade médica está bastante atenta a isso. Doutor Vladimir?
Eu acho que essa situação aí é o que a gente colocou agora há pouco, né? Tudo que envolve tributação sempre facilita meandros, né? E aqui a gente chegou nesse aspecto, né? O que releva aqui dentro de uma ótica que me parece interessante é a questão de a coisa acontecer dentro de um projeto de lei. Isso aí, normalmente é assim mesmo que acaba funcionando, né? Às vezes, não só dentro do projeto de lei, vamos dizer, em relação ao próprio conteúdo, mas sim a origem do projeto de lei. A quem beneficia aquele projeto, por que esse projeto foi vislumbrado, foi idealizado. A gente vê muito bem isso daí. Nos governos passados, a gente vê, em todos os governos, existe essa questão de projeto de lei, que a gente sempre sabe que pode ter alguma coisa envolvida, né? Então, eu acho que essa questão aí precisaria passar por um aprimoramento, inclusive no processo legislativo. E, às vezes, um projeto de lei, nesse sentido aqui, eu acho que, às vezes, ele dependesse até de uma audiência pública, de pessoas interessadas na área, para poder contribuir, para poder discutir o assunto, inclusive pessoal que tem bastante conhecimento na área de ISS, de tributação municipal, essas coisas todas, para poder colaborar e deixar um projeto mais enxuto, que não permita que algumas coisas escapem pelo ralo. Mas, doutor Vladimir, o senhor também, o doutor Plínio e o doutor Martorelli são operadores do direito. Então, os senhores têm uma conduta ali a interpretar, a seguir. Agora, um legislador não significa que ele conhece a lei. Ele recebe um projeto e não sabe nem o que tem ali dentro. A maior parte das vezes é isso que acontece. Ele recebe um projeto, o esboço de um projeto para tornar lei que... Mas ele tem assessoria técnica para isso. Parece que tem alguém aquele maldozinho em cima. Mas assessoria jurídica ele tem. Ele pode, não sei as intenções dele, mas tecnicamente ele está equipado. Mas da assessoria dele. Isso é muito curioso porque na Assembleia, nos parlamentos, você tem as áreas técnicas, né? Aqui é da Câmara Municipal. Nos parlamentos, sim, né? Sim. Você tem as áreas técnicas e, sobretudo, nos grandes parlamentos, né, das capitais ou mesmo federais, você tem uma equipe de profissionais bastante qualificado e que busca na sociedade debates com segmentos especializados naquele assunto que está sendo definido, né? O triste, né, e aí voltando aí vamos dizer assim, a abordagem do Dr. Vladimir, que é o seguinte, aquela frase atribuída a Otto von Bismarck: não queira saber como são feitas as salsichas e as leis, né? Então não é exatamente uma novidade e nem uma característica brasileira. As salsichas devem ser eu interrompi o Dr. Vladimir exatamente por isso, né? Então, o legislador, ele não é um técnico. Não necessariamente, não se exige isso para ele alcançar o parlamento. Ele né? não há essa exigência como existe a exigência. Mas a sociedade exige que tenha qualidade. Direito, que conheçam direito. Um legislador, ele não tem a obrigação de conhecer, lamentavelmente, onde ele está, doutor. Eu acho que, na essência, Zancopé e colegas de bancada, na essência não é o fato de o legislador ser ou não ser, vamos dizer, um conhecedor, um técnico, ter assessoria. O importante é que ele efetivamente represente a vontade daquele eleitorado. Ele tem que se identificar com o eleitorado que o colocou naquela posição de legislador. E, normalmente, esse caso aqui que a gente está falando, sobre essa hipótese do ISS, será que o eleitorado dele, alguma vez, cogitou que, votando nele, iria passar, ele iria trabalhar num projeto desse sentido? Esse que é o problema. É uma distância muito grande entre o representante e o representado. Ele não representa o representante, o legislador, ele não representa nada, absolutamente nada, aquilo que a comunidade que o elege, mesmo que seja uma comunidade indeterminada, que o elege, tinha em mente. Mas isso aí, a gente vai discutir isso aí, a coisa vai longe. Né? Essa comunidade precisaria ter um pouco mais de estrutura também.
é que, às vezes, não acontece isso aí. Às vezes, o público-alvo, o eleitor-alvo daquele representante é um público que não consegue acompanhá-lo, não tem meios para isso. O eleitorado não cobra também do eleito, né? E tanto que a maioria não se lembra em quem votou. Pergunta aí para quem você votou para deputado estadual, federal, 2 anos atrás. Muita gente não vai lembrar. E o interessante é que esta corrupção aqui, essa manobra, estava sendo feita por meio da inclusão num projeto de lei de alguma coisa ali, né, que modificava a tributação. Interessante que a proposta era tão abrangente, está dito aqui, que o projeto ganhou o apelido de X-Tudo. Os contrabandos legislativos, né, que eles costumam fazer. Veja o seguinte, então... Por isso, doutor Pereira, que eu disse que quem apresenta o projeto não é um técnico. Pois é. Apesar da assessoria, de sim, tudo mais. E vira o X-Tudo. E veja, de novo aquela estratégia de tentar legitimar uma ilegalidade, dando-lhe a aparência de algo legítimo, de algo legal. Eu não vou falar de impeachment, de golpe, nada, mas estou falando disso aqui, do X-Tudo, por enquanto do X-Tudo. Né? Vai legitimar o X-Tudo como? Por uma modificação legislativa. A lei, vamos mexer, a gente muda a lei. A lei é assim, não, faz uma lei mais vaga, porque ali cabe qualquer coisa. Né? Eu estou aproveitando essa oportunidade, porque é tão difícil esclarecer a população sobre o que acontece, e quando vem aqui uma notícia sobre máfia do ISS, então ela tem raízes mais profundas do que simplesmente a corrupção em si. Claro. Ela tem um alicerce lá atrás, alicerce absurdo, mudar a lei para poder corromper. Talvez a pergunta também tem que ser não só quem elegeu, que comunidade elegeu, que segmento elegeu um determinado parlamentar, mas quem bancou, quem financia. Né? Então, isso passa seguramente pela questão do financiamento de campanha. Não há como você tratar a corrupção nas esferas de representação do poder sem você analisar quem paga a conta, né? Quem que bancou a pessoa para chegar lá. Então, é um misto que a gente ainda não encontrou uma fórmula, né, adequada, onde você tem assim, eleitores conscientes que votam determinada proposta de um candidato, ao mesmo tempo sabem que esse candidato tem compromissos financeiros com determinado patrocinador. Né? Então, quando você vê um resultado desse aqui, se você pegar a lista de parlamentares, né, que fez a votação ou que passou na CCJ, eu fui analista parlamentar durante um tempo, e você percebe na Comissão de Constituição e Justiça, quando chega o projeto de lei, que a pessoa não só não leu, né, não entende nada de Constituição, não entende nada de lei. Por exemplo, eu tinha um deputado famoso aí que ele todo ano ele fazia os mesmos projetos de lei, ele só renovava, né? E aí, deixava para a gente analisar, de vez em quando ele colava errado, entendeu? Ele justificativa de um, no projeto de outro. Né? Então, tinha um que ele falava assim, criminalizar troco em bala. Assim, mas veja bem, excelência, o direito penal é da órbita federal, não é da órbita estadual, e o troco em bala, não, põe de novo. E passa. Né? Então, existe uma falta de critério, porque tem uma leitura de que o parlamentar ele pode fazer qualquer coisa e o veto vai para o executivo, ele que se vire. Para o eleitor que fez. Não quiseram aprovar, disseram que era inconstitucional. Eu fui lá e quis colocar a idade mínima, mas o senhor é vereador, o senhor não pode legislar sobre idade penal. Né? Não, mas eu fui, o prefeito não quis fazer, sabe? E é como o senhor falou, doutor Vladimir, quer dizer, existe uma baixa inteligência, uma baixa entendimento do que faz cada parlamentar. Doutor Plínio, o que pode acontecer aqui? 2 executivos são denunciados, o que pode acontecer daí em diante? Isso depende muito da apuração do que se vai fazer, né? Não sei se há aí um estelionato, um crime de falsificação, pode entrar, envolvendo agente público, vai entrar certamente uma corrupção passiva, uma corrupção ativa. É difícil nessa altura com poucos elementos. Né? Advocacia administrativa. Sim, olha, como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, eu quero abordar hoje o projeto de lei complementar 257/2016, propondo renegociação das dívidas dos estados com a União.
A pergunta é: que danos o projeto representa à sociedade, Gisele? Então, Zancopé, as medidas não são apenas contra o funcionalismo, mas também contra todo o serviço público e, consequentemente, contra a sociedade. Os direitos previstos na Constituição só chegam até o cidadão pelas mãos do servidor público. Esse projeto impede novas contratações e também a nomeação de servidores já aprovados em concursos, o que deixa a população ainda mais vulnerável nos atendimentos como saúde, educação, segurança, justiça, controle e infraestrutura. Já os servidores na ativa ficarão cada vez mais sobrecarregados e sem nenhuma motivação. Isso por causa das reduções de verbas e do congelamento dos salários. Um verdadeiro desastre para a sociedade que precisa de qualidade nos serviços públicos. Gisele, o atual cenário de crise política pelo qual o país atravessa representa o que na tramitação de um projeto polêmico como esse no Legislativo Federal? O momento atual é totalmente favorável para esse tipo de projeto. Também existe um grande interesse dos governantes dos estados para aprovação da matéria sob a justificativa de que os cofres públicos estão vazios. Além do mais, os governos dos poderes executivo, federal e estaduais exercem forte influência nos parlamentares, o que aumenta o perigo de uma tramitação rápida. Gisele, já há uma mobilização de servidores na tentativa de barrar esse projeto? Essa movimentação fica apenas em Brasília? Não, a luta deve se estender por todo o território nacional. Embora esse projeto de lei esteja em tramitação na Câmara Federal, sabemos que cada parlamentar possui sua base eleitoral nos estados e municípios. Portanto, a mobilização dos servidores e de toda a sociedade pode influenciar os eleitores. Na esfera municipal, a base política é fundamental, pois influencia diretamente nas decisões dos estados e da União. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica.
Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em pé aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou a Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Quinta-feira é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala e o movimento do Ministério Público Democrático, que está completando 25 anos e realizará nos dias 24, 25 e 26 de agosto o 5º Congresso Nacional do MPD. Você pode obter informações e fazer a sua inscrição pelo site do MPD, que é www.mpd.org.br. Nosso representante do MPD hoje, o Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil, convidado juiz do trabalho aposentado, Dr. Vladimir de Freitas, e o advogado Marco Aurélio Martorelli, que é especialista em direito administrativo, em compliance, participando desta edição Gente do MPD que Fala. Eu tenho que falar juiz do trabalho aposentado? Não, não há necessidade. Porque tem gente que se ofende, então eu não, pode. Fique à vontade. Só juiz do trabalho. Só juiz do trabalho, não tem problema. Doutor Plínio, o senhor que é do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho do Piauí abriu ação civil pública contra a Eurofarm, por pedir que a equipe de revendedores da companhia fizesse degustação do medicamento Ártico, indicado para tratamento de artrose. Segundo a empresa, em reunião, os funcionários deveriam experimentar 8 produtos de concorrentes antes de fazerem a intermediação entre o laboratório e os médicos. Olha, é isso mesmo que você está falando, né? Desculpa, a notícia é tão absurda que eu já falei, isso doutor mesmo. Plínio, eu preciso do Ministério Público. Não sei, eu só não digo que é inacreditável, porque o capital não tem limites, né? A indústria farmacêutica, ela pede para os seus revendedores, é o viajante, o vendedor de remédio que vai lá. Pois é, que vai lá à clínica, que vai ao consultório com a sua malinha e diz: doutor, esse produto aqui, vamos experimentar e tal. Eu já provei e olha, deu um resultado X, e esse aqui é para artrose, quer dizer esses revendedores devem ser escolhidos seletivamente, não é isso?
Não é isso? Para dizer, olha, não, eu provei, inclusive aquela questão da minha artrose já foi resolvida, e eu fico imaginando se isso se aplica a todos os medicamentos, né? Porque alguns muito específicos, você teria que ter uma equipe de revendedores especialmente escolhida para provar isso, aquilo, para dizer, deu resultado, não deu, né? É realmente incrível, né? Mas isso é da dinâmica, né, da economia. A empresa privada que fabrica remédio, ela não está preocupada com a saúde, não está preocupada com nada disso. Se ela está preocupada em lucro. Sim. Se ela não for contida pelo Estado, pela sociedade organizada, isso não tem limite, não tem ética, não tem lei, não tem nada que contenha isso. Imagina essa cena, o vendedor de remédio... Ética que oriente isso. Não, nada, ele tem que provar. Olha aqui, ele não é um só que ele prova, ele tem que experimentar 8 produtos concorrentes e depois aquele, para dizer, não, aquele é o melhor. Fico pensando na lógica disso. E depois ele chega para o médico e fala isso, e o médico faz o quê? Será que aceita isso? Então. O que o médico faz? Essa é a pergunta que a gente faz. Quer dizer, como a gente falou no bloco anterior, a indústria farmacêutica ela internacionalmente ela é especialmente objeto de uma ação de investigação dos meios de compliance e corrupção. Isso aqui é um exemplo claro. Né? Quer dizer, como é que você, uma indústria farmacêutica grande, né, aqui está dizendo a Eurofarma, é uma indústria que fabrica normalmente genéricos, é uma grande empresa, né, e ela dá, assim, do ponto de vista científico já é um absurdo, né? Do ponto de vista ético, é indescritivelmente absurdo, né? E do ponto de vista comercial, é um tiro no pé, porque, afinal de contas, se você não consegue nem acompanhar, você tem protocolos de médicos internacionais que você tem que fazer para você lançar o medicamento. Como é que um representante de uma empresa, qualquer que seja, ela fala, não, toma aí. Como toma aí? Né? Aí você chega, toma um, agora toma o outro. Você tomou 8 no intervalo de quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Quem acompanha se o resultado é melhor ou pior? Quer dizer, o fato de ter sido no Piauí, quer dizer, em que pese o Piauí ser um estado que mereça todo o respeito, eu não tenho nenhum preconceito contra o Piauí, mas, assim, notadamente, os mecanismos de controle tendem a ser mais frouxos nos estados que são mais vulneráveis, mais pobres. Né? Então, você submete ainda por cima uma população inteira, porque você está submetendo os funcionários dessa empresa e, eventualmente, até os próprios consumidores, né, que deveriam ser os objetos especiais da atenção. E o Ministério Público do Trabalho trabalhou nesse sentido e foi muito bem. Eu acho que tinha que ser uma punição exemplar. Vale a pena acompanhar, do ponto de vista de controle, o que vai se dar com relação a isso. O senhor quer comentar sobre isso, doutor Sim, Vladimir? Com certeza. Essa situação aqui que está retratada é uma situação envolvendo a indústria farmacêutica, que a gente sabe que é uma das mais poderosas do mundo, e eles não têm nem eira nem beira, viu? Eles vão mesmo a fundo. Eu me lembro aí, 2 filmes aí. Um é o Jardineiro Infiel, em que o que se cuida nesse filme é exatamente de testes com remédio na África. Exatamente que nós estávamos comentando isso. Existe também outro filme, que eu esqueci o nome desse outro filme, que o que se está testando é exatamente a agulha de seringa. Que antigamente, aquela agulha de metal, ela era reaproveitada. Sim. Certo? Sim. Em um determinado momento, descobriram lá que seria preferível fazer com outro produto, eu não sei se é osso de animal, não me lembro qual que é, mas é exatamente o caso característico. Essas coisas acontecem. A gente vê aqui que esse universo foi colocado nessa artrose, é um universo menor do que esses universos que, na realidade, eles pesquisam. A gente não sabe se isso aqui aconteceu apenas em relação a funcionários. Isso é o que veio a público, veio a lume, graças ao Ministério Público do Trabalho do Piauí. Mas isso pode ter envolvido experimentos muito mais sério, muito mais grave. Principalmente com essa questão de artrose. A artrose, você não resolve esse problema, na minha ótica e no meu joelho, você não resolve esse problema com um único remédio e um único dia. É uma coisa assim mais sistemática para você poder resolver. Tá? A gente volta até aquela questão de prótese. Indicar prótese. E, doutor, vai resolver alguma coisa? Não, o senhor não vai falar, só mais não. Então, a coisa é complicada. Então, essa situação aqui envolve, na realidade, as indústrias que têm um poder de fogo muito forte, e quando esses fatos, a nível, assim, num sentido global, vêm à lume, a coisa fica complicadíssima.
essa indústria ligada com a indústria química. São as duas que precisa tomar muito cuidado, aplicar muita lei de compliance em cima delas. Dr. Plínio Jaime, do Jardim Bonfilholi, pergunta ao senhor se ser promotor público é vocação. Quais são as tendências que um recém-formado deve ter? Necessariamente é vocação. Necessariamente é vocação. É uma daquelas perguntas que a gente às vezes vê, né? Mas é muito difícil ser promotor, especialmente quando você está em situações de mais exposição, como no júri. Eu fui promotor do júri, e você fala para o público, você tem que debater ali muito abertamente, dar apartes, responder aos apartes imediatamente, você não pode levar para casa para pensar. E eu já vi a pergunta assim: olha, doutor, é muito difícil, é muito difícil ser promotor do júri. Eu digo, olha, ou é muito fácil ou é impossível. Não dá para ser muito difícil, né? Então, depende de vocação, depende da sua empolgação com aquilo. O que é que vai levar alguém a descoberta dessa vocação? Eu acho que é essencialmente a questão do espírito público. O que o Ministério Público faz é a defesa dos interesses sociais, do interesse público, do interesse daquele que é vulnerável, daquele que não pode se defender. Me parece que essa é o principal ingrediente da vocação. A vocação é absolutamente necessária e indispensável. Dr. Vladimir Júlia das Perdizes, como anda o atual nível do ensino de direito, principalmente na pós-graduação? Quer saber a Júlia. Eu estou um pouquinho distante desse contato, mas ao que eu sei, a parte de graduação ainda deixa a desejar em algumas áreas, né? Não em todas. Mas o ensino ele tem sido aprimorado, sim, porque há uma fiscalização muito grande por parte da OAB, das entidades corporativas, da própria sociedade, que exige que esses cursos fiquem melhor. Enfim, eu entendo que eles estão melhorando. Mas só que, em virtude de questões pessoais que envolvem muitos de nós, eu ainda sou, assim, vamos dizer, saudosista. Cursos mesmo eram os daquela época. Os de hoje, eu tenho uma certa dificuldade a entender certas coisas que, na época que eu dava aula, há algum tempo que eu já parei, que eu dava aula, você vê, você vivencia tudo. Então, você fica meio perplexo, né? Algumas formas de comportamento, essa questão de ficar discutindo certas coisas que nem estão na aula, não são objeto da aula. Isso é claro que depende do professor, o professor mais arejado, ele discorre sobre bastante coisa. Tudo. Mas, no geral, eu acho que não está pecando, não, o nível de graduação atual. Aliás, é o tema deste assunto aqui, sobre a recente discussão a respeito da doutrinação ideológica nas escolas, que padece de uma enorme confusão conceitual. A opinião é do advogado Guilherme Nostra, que participa com frequência do nosso Gente do MPD que fala. De um lado, tentar coibir que um professor manifeste em sala de aula suas convicções ideológicas e um evidente atentado contra a liberdade de expressão. Por outro, admitir que se estabeleça em sala de aula uma militância política ou partidária parece um desvio de finalidade da proposta educacional. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Eu começaria dizendo que, na realidade, os direitos não são absolutos. Eles têm uma certa restrição que deve respeitar alguns outros direitos. Eu acho que essa questão de discutir a convicção ideológica numa sala de aula, que não seja uma aula específica, vamos dizer, foge um pouco do contexto. Não que deva ser proibida, mas eu acho que foge um pouco do contexto. Não é esse daí o objetivo daquela sala de aula, daquela graduação, daquela pós-graduação. De um lado ou de outro. Mas, de qualquer forma, se a gente for assim ao fim e ao cabo, a gente não pode coibir as pessoas de manifestarem suas posições ideológicas. Então, não seria apenas o caso de um atentado contra a liberdade do professor. Seria também o caso de você levantar a questão
do atentado contra um aluno que, no meio de uma aula qualquer, ele defende qualquer coisa assim, ideologicamente. Eu acho que fica fora de um contexto. Eu acho que ali não é exatamente a questão para isso. Agora, se por acaso, dentro da aula, houve algum gancho para abordar algum determinado tipo de assunto, vamos dizer, a questão do impeachment hoje. Tem tanta... Eu estou me referindo mais à parte de direito. A questão do impeachment hoje. Tem tantas facetas jurídicas que fatalmente podem ser discutidas em sala de aula e não vão representar, na minha ótica, uma convicção ideológica. Às vezes pode ter até esse matiz. É uma discussão sobre um fato, sobre o direito em si. O direito em si. Mas às vezes acaba levando para um ponto ideológico. Mas aí você está dentro de um contexto que você reprimir, que alguém fale, vamos dizer, que é um golpe ou não é um golpe, qualquer coisa nesse sentido, eu acho que aí você atentaria, porque o contexto está posto. Então deve ser respeitado. Então, nesse sentido aí, e também a questão de militância política dentro de sala de aula. Olha, para falar francamente, na minha época, isso daí já existia, como sempre existiu. Tá? Então, não é uma coisa que você pode evitar. Mas a militância dentro da aula é que, às vezes, fica um pouco mais complicado. Dentro da sala de aula, ela de fato existiu, existe e sempre existirá. Posso ouvir o doutor Plínio, que saiu da sala de aula em instantes para ver gente que fala? O tema Martorelli quer se manifestar. É para muito tempo de discussão, né? Sim. Primeiro, impossível separar o conhecimento da política. Tudo é político. Ficaria incompleto para um professor de direito civil, de direito penal, falar dessas questões sem falar de sociedade de classe, sem falar em opção do direito penal por punir mais severamente os crimes patrimoniais do que outros crimes contra a honra, por exemplo. Óbvio que isso vai ter um enraizamento político e é importante ao professor, ao mestre, ao educador, que ele faça o educando perceber isso. O educando não precisa ser levado a pensar como ele, mas ele precisa ter instrumentos para perceber, para ter um olhar crítico sobre aquilo que não está só na superfície. Aquilo tem uma profundidade que é preciso conhecer. Acho impossível o ensino se fazer de modo completo sem esta abordagem, e o educador tem que ter essa capacidade, essa habilidade, mesmo porque a educação se faz com que objetivo? Com o objetivo de emancipar o educando. Ele tem que saber andar pelas próprias pernas, ele tem que saber pensar com a própria cabeça para não ser levado, para que ele não saia de uma... Estou pensando no ensino universitário, para que ele não saia de uma universidade com um conhecimento técnico muito volumoso, mas ao mesmo tempo ingênuo. Sem aplicabilidade. Mas tudo. Ingênuo, é impressionante às vezes, como você vê, o aluno ou ex-aluno, ele sabe tecnicamente tudo, responde todas as questões dos concursos, mas ele é ingênuo. Você faz um questionamento, como é que você aplica isso? E como é que você, em tal situação, você percebe que aqui é um jogo de forças? Ele não percebe muitas vezes. Então falta mesmo essa contextualização daquilo que é o técnico com o que é político. É impossível não fazer isso. Agora, uma coisa muito diferente, que acho que tem que ser realmente verificada, é que há às vezes, por exemplo, há mestres que na sua exposição demonstram homofobia, preconceito de origem, porque o sujeito vem daqui ou vem dali, não é? Quer dizer, essa intolerância que parte do mestre, isso tem que ser melhor verificado, isso não pode ocorrer, né? O educador está ali para abrir a cabeça do educando e não para impor critérios de intolerância. Doutor Martorelli? Eu tenho uma convicção, né, voltando um pouco às perguntas que foram feitas, né? Primeiro é que, e aí eu vou falar especificamente da minha área e de outras também que eu, enfim, acabo atuando. Para você ser um profissional de qualquer área, mas do direito em especial, você tem que ser uma pessoa apaixonada, né? A paixão, ela aflora na faculdade, né? Porque você é exposto, como bem colocou o Dr. Plínio, assim, a vários tipos de pensamento. Então, você direcionar para qualquer vertente do pensamento como vamos dizer assim, deliberadamente fazer uma doutrinação dentro da universidade é um crime, não só com relação à parte de
parecido, mas com o país inteiro, porque os universitários, vamos dizer assim, eles são as pessoas que têm a condição de fazer essa avaliação do ambiente universitário, ambiente de debate, necessariamente. Se você olhar, por exemplo, para quem, enfim, toca instrumento musical, uma bateria, alguma coisa do gênero, toca samba, um pandeiro, o que acontece? Você não consegue tirar um som bom se você não aperta todas as tarraxas de uma maneira uniforme, né? Na universidade, como é no Poder Judiciário, como é no Ministério Público, como é na própria advocacia, as pessoas elas podem ter as suas tendências, mas assim, do ponto de vista de unidade, tem que ser uma coisa basicamente uniforme, onde as pessoas possam se ver representadas, mas, ao mesmo tempo, ter a sua convicção pessoal, ideológica. O que está acontecendo, e a gente tem visto isso se acirrando com esse processo, por exemplo, do impeachment, é uma intolerância de lado a lado, né? Eu falo, por exemplo, da universidade que eu vim, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da USP, né, onde tem uma professora que foi minha diretora no 11 de agosto, quando eu fui presidente em 1992, que é a professora Janaína Pascoal, onde ela é impedida de dar aula, né? Então, assim, por quê? Ela tem a convicção dela, ela atuou como advogada, né? Ela ingressou em juízo, como ela fala, eu postulei, certo? Eu não determinei nada, certo? Ela, assim, vira e mexe, ela é colocada para fora de aula. Isso é um absurdo, né? Outro dia, ela mesma, Janaína, junto com a minha esposa, foram na Faculdade de Medicina do ABC, né? Isso aconteceu, ela foi banca de uma aluna lá, de uma doutoranda, né? Quando a doutoranda terminou de fazer a sua exposição, ela foi ser a primeira arguidora, né? E nesse momento levantaram 15 alunos lá e começaram a partir para cima dela para falar, vamos rasgar sua ordem, vamos fazer isso, assim, e tiveram que ser tiradas por polícia, pelo segurança. Isso está na internet. Entendeu? Minha esposa estava presente. Então, assim, a gente tem que diferenciar muito bem o que é uma posição ideológica defendida com bastante ênfase, né, de uma intolerância. Então, como disse o Dr. Plínio, quer dizer, você tem que ter, dar para o aluno a oportunidade. Você pode ter a sua convicção perfeitamente como professor, mas você tem a obrigação acadêmica de apresentar as faces e permitir que o aluno chegue às suas próprias conclusões e não direcionar a conclusão do aluno. Doutor Vladimir, o senhor teria em 1 minuto a possibilidade de analisar aqui a denúncia da OIT que 168 milhões de crianças são forçadas a trabalhar? Essa questão é uma questão extremamente séria, extremamente grave, principalmente no nosso meio. No nosso meio, o Ministério Público do Trabalho ele se organizou já há bastante tempo, e a própria Magistratura do Trabalho também tem se organizado nesse sentido, de coibir isso daí, de trabalhar nisso daí, esclarecer a sociedade, esclarecer os empresários, esclarecer as próprias famílias e tudo mais. Mas é uma situação extremamente delicada. É uma situação assim tão grave como a questão do trabalho escravo em situação análoga, em condição análoga. É difícil de se coibir, porque essas coisas acontecem, uma grande parte é um pouco longe dos olhos do fiscal, do auditor. Então fica difícil estender o braço. São coisas, às vezes, que acontecem dentro de pequenas indústrias, até no próprio ambiente familiar, no ambiente econômico familiar acontece. Mas essa questão de repudiar o trabalho infantil é uma bandeira levantada pela OIT, muito oportuna, e todos os países aderiram a isso daí. No Brasil é uma situação bastante grave nesse sentido, e o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, estão atuando prontamente nesse sentido, aplicando punições, verificações, fiscalizações de uma forma bastante efetiva, e tem dado algum resultado. Agora, eliminar de uma vez por todas fica extremamente difícil, porque isso aí passa, no mais das vezes, por um universo de empresários, ainda bem que é um universo bastante restrito, que são completamente irresponsáveis, que não têm, vamos dizer, limite na sua ambição, essas coisas todas. Então, eles acabam utilizando mesmo criança, pessoas adultas em trabalho, em situação de escravo ou situação análoga, mas fica difícil. A gente tem muito conhecimento aí de pessoas que estão lá no Congresso, para dizer algum exemplo, sem citar nomes, obviamente,
porque senão a gente vai ficar gastar muito tempo com a Até lista. nem temos mais tempo, doutor Vladimir. A lista é muito grande. A gente tem muito latifundiário lá no Congresso que eles usam esse tipo de expediente. Usam. Sim, Eles usam se acobertando da imunidade parlamentar, que para eles, tudo que eles fazem é imunidade parlamentar. Mesmo que não seja dentro do próprio parlamento. Então, eles procuram isso aí. Então, e empresários também, inescrupulosos, que estão nessa área. É mais a atuação do Ministério Público do Trabalho, em primeiro lugar, que o Ministério Público do Trabalho ele tem a iniciativa, e o Judiciário é inerte nesse sentido, constitucionalmente inerte, tem a iniciativa de fiscalizar. Então, o trabalho do Ministério Público do Trabalho é elogiável, é um trabalho presente, atuante e tem dado bastante fruto. E o Judiciário trabalhista, ele tem sido bastante sério, bastante rígido nessas questões. A gente vê as multas que estão sendo impostas por aí em decisões, coisas que evoluíram no âmbito da Justiça do Trabalho, é uma nova construção de jurisprudência. Doutor Vladimir, eu lamento, mas nós não temos tempo. Este é o meu poder sobre o... É o poder da caneta, né? Um abraço, doutor Vladimir. Agradeço. Muito obrigado. Doutor Martorelli, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Será um prazer tê-lo. Doutor Plínio. Muito bom também. A pauta ficou na metade, por enquanto, que é um bom sinal, né? Foi produtivo. Muito bom, prazer em reencontrá-los. Agradeço a possibilidade de estabelecermos esta parceria, gente do MPD que fala. Isso, uma satisfação para nós também. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luchetti. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.